Caso mais típico é a pessoa com vitamina B12 de 50, que chega para você com quadro de depressão. Quando cai comigo, eu já peço as vitaminas todas no exame de sangue, prescrevo a vitamina B12 da forma correta, a pessoa sai da depressão. Aí você foi para medicina integrativa e funcional. O que define isso? Porque tem gente que fala assim, gente, mas o que é isso? Né? O que exatamente é isso? Para o leigo que está ouvindo a gente, que eu acho que é super importante. Vamos lá, Bia, você é psiquiatra. Uhum. Então você sabe tudo de psiquiatria, você é um especialista em psiquiatria. Eu não sou, então eu não... Existem várias intricácias, vários detalhes dentro da sua especialidade que eu não vou dominar. Uhum. Mas a gente sabe, você sabe que, por exemplo, existem relações bidirecionais entre todas as doenças psiquiátricas. Sim. Então, uma pessoa com TDAH tem uma chance maior de desenvolver depressão, uma pessoa com depressão tem uma chance maior de desenvolver ansiedade. Isso você pode aplicar em algum ponto para todas as doenças psiquiátricas. Aí, se você estender um pouquinho mais além da doença psiquiátrica, você vai reparar que existe uma incidência maior nos seus pacientes psiquiátricos de obesidade, de diabetes, de resistência à insulina. Você vai reparar que muitos depressivos são inflamados. Você vai reparar que muitos têm disfunção metabólica, ansiedade, que muitos têm asma. Aí quando você sair da psiquiatria e começar, você vai ver que nem todo diabético infarta, mas muitos infartam. Que muita gente que infarta depois desenvolve uma depressão. Então você vê que por baixo de todas as doenças, de todas as especialidades, existem vias comuns, existem causas comuns. Quais são essas vias comuns? Vias comuns são as vias que não são a causa, mas que estão presentes em grande parte dos problemas. São as inflamação. Comorbidades, estão juntas ali. Na verdade, são as causas, abaixo da Exatamente. comorbidade. As comorbidades são as relações bidirecionais. Exatamente. É o contrário, está mais profundo. Você vai chamar a obesidade de comorbidade, mas o endócrino vai chamar a depressão de comorbidade. Existe algo abaixo disso tudo. Entendi. Então, nem todo paciente deprimido também é inflamado. Mas muitos pacientes deprimidos são inflamados. Então, a gente pode entender que por baixo disso tudo a gente tem inflamação como uma causa que ocorre em grande parte das pessoas, não em todas. Nada é para todo mundo, nada acontece em todo mundo. Não tem essa coisa matemática. Não tem. Exato. Mas se você descer um pouquinho mais a fundo, você vai ver que quase todo mundo tem determinados problemas. Um dos problemas é um déficit de produção de energia celular. A disfunção mitocondrial, por exemplo, está na maior parte das causas. Então, você pode centrar, por exemplo, na mitocôndria, tu vai ver que quase todo problema que você vê crônico, a não ser que você bata a cabeça e vá para o PS, qualquer problema que você tenha crônico vai ter disfunção mitocondrial. Então, a gente já chega, por exemplo, Tanto mental, um transtorno mental, quanto o cardiológico, quanto... O diabetes, por exemplo, a gente define como uma hiperglicemia, mas você pode definir o diabetes como uma incapacidade da célula de produzir energia. Com certeza. Se o músculo não consegue produzir energia, ele não consegue captar glicose. Se a célula beta do pâncreas não consegue produzir, fica fadigada porque está produzindo por muito tempo excesso de insulina, ela entra em fadiga mitocondrial e cai a produção de insulina. Então, vamos lá. Então, a gente consegue pegar causas comuns a tudo. E essas causas comuns a tudo, tipo a mitocôndria, você pega, por exemplo, uma mitocôndria. Você entendeu que a medicina funcional, integrativa, eu não estou lidando com os detalhes das especialidades, mas eu estou lidando com vias comuns como inflamação e estou lidando com causas comuns como disfunção mitocondrial que podem levar a todos os tipos de problema, ou seja... Talvez eu não... Ou agravá-los. Ou agravá-los. Então, vamos lá. Talvez eu não consiga... O tratamento pode agravar também, né? Talvez eu não consiga tratar todos os problemas. Mas, tratando essas causas, eu vou tratar alguns problemas. Eu certamente vou facilitar o tratamento pelo especialista de outros problemas. E posso prevenir, por exemplo, uma depressão em alguém que teve um infarto agudo do miocárdio, que tem um risco aumentado de ter uma depressão alguns anos depois. Isso mesmo. Entende? Aí, quando você pega lá, vamos lá, a gente entrou lá na mitocôndria. Aí, vamos lá, o que faz uma mitocôndria estar mal funcionando? Ela pode estar intoxicada. Ela pode estar intoxicada não só por toxinas, por antibióticos, mas ela pode estar intoxicada por excesso de caloria. Nosso principal órgão metabólico é o fígado, é onde a gente tem mais mitocôndrias. A mitocôndria do fígado pode estar intoxicada por frutose. Isso pode levar a esteatose hepática, déficit de detoxificação de outras coisas e comprometer, por exemplo, a mitocôndria do cérebro, do músculo. Ou seja, aí você começa a olhar nas deficiências de nutrientes que são extremamente frequentes. Então, nós temos 40, 50 micronutrientes essenciais. Eu não sei o número, 30, 50 nutrientes essenciais. Então, vamos lá. Mas tem alguns que a gente sabe que o consumo na nossa sociedade é muito baixo. Então, a gente tem um consumo muito baixo de ômega 3. É muito difícil uma pessoa conseguir ômega 3 suficiente. Nós temos consumo muito baixo de magnésio.
É muito difícil uma pessoa conseguir magnésio suficiente e é possível, ao contrário do que se fala na cultura de internet, conseguir grande parte desse magnésio com a alimentação. Nós temos deficiência crônica, a maior parte das pessoas, de vitamina D. A gente sabe a importância da vitamina D na redução da mortalidade geral, por exemplo, quando ela está em níveis acima de 30 nanogramas por decilitro. Ou seja, quando você olha bem, aí nós temos os estímulos. Dieta cetogênica, dieta anti-inflamatória, o exercício físico, que na verdade é a forma mais transformadora que a gente tem de mudar a fisiologia humana, de mudar e de prevenir doenças, né? Melhorar a performance. Tem muita coisa, né? Interessante é que isso começou a se constituir verdades, né, científicas, inclusive, né, em todos os aspectos. E eu acho bacana isso, porque assim, a gente volta lá no ortomolecular, a gente não tinha tanta pesquisa, Não, até porque ninguém nem levava a sério, né? Tipo assim, não, o Hélio está falando esse troço aí da vitamina C e tudo bem, mas assim, abriu a porta para que isso possa acontecer. Então, o que você está dizendo é que a medicina funcional ou integrativa é justamente buscar esse caldo inicial que pode funcionar mal e acabar trazendo doenças ou agravando doenças e que a gente não vê. E Sim. que geralmente a gente vê a ponta do iceberg, mas a gente não vê a base, né? Só que muitas vezes você acaba curando, inclusive, problemas que não estão sendo curados por especialidade. O caso mais típico é a pessoa com vitamina B12 de 50, que chega para você com um quadro de depressão. Quando cai comigo, eu já peço as vitaminas todas no exame de sangue. Eu diagnostico lá a deficiência, prescrevo a vitamina B12 da forma correta, a pessoa sai da depressão. Tem um jovem que eu atendi, que a partir dos 14 anos de idade, ele parou, o pai falou. Simplesmente ele estagnou. Ficou fechado, não queria sair de casa, ficou até meio como se estivesse dentro daquele mundinho. Chegou para mim, homocisteína 120. 120? Não, esse cérebro ele era um mutante, ele era um duplo, era um homozigoto para mutação de MTHFR e tinha uma deficiência de vitamina B12, uma deficiência de metilfolato por um baixo padrão nutricional, uma homocisteína lá e sérios defeitos de metilação que a gente sabe que altera o comportamento humano, a cognição, etc. Com a reposição de vitaminas, isso já tinha passado por vários psiquiatras e estava tomando todos os antidepressivos possíveis. Com a reposição de vitaminas, que na verdade foi uma infusão venosa de vitamina B12 mais as sublinguais que a gente faz para estocar o fígado de vitamina B12, né, que não basta fazer injetável. Com a mera reposição da vitamina B12, ele levantou. É outro rapaz. Essa coisa da B12, você fala, é uma vitamina que cada vez, e quando eu atendi, eu pedia todas. Eu era a médica processada dos convênios. Você era a psiquiatra fora da caixa. Totalmente. Ainda dizendo, para que ela está pedindo isso? Mas a B12, vou te dizer, nunca deixei meus pacientes ficarem na faixa que dita normal. Tá? Eu sempre trabalhei com B12 no padrão japonês, que é entre 800 e 1.000. Acima de 600... Na verdade, eu me oriento muito pela homocisteína, né? Porque a gente sabe que uma pessoa que tem uma vitamina B12 de 550, se você sobe a vitamina B12 dela para 800, a homocisteína baixa. E a gente não... Depende. Por exemplo, eu tenho vitamina B12 alta, bacana, e minha homocisteína tende a alta, eu só consegui metilfolato e... É porque aí a gente vai entrar um pouco na bioquímica, exatamente, porque não é só isso, mas a grande maioria é isso. Mas grosseiramente falando, a homocisteína é um produto da degradação do SAMe. O SAMe é uma moeda energética que introduz grupos metis que são que nem bandeirinhas. Então essas bandeirinhas que são SAMe, elas podem ativar ou desativar hormônios, genes, proteínas, neurotransmissores, e por aí vai, fazer parte do processo de detox. Tudo no nosso corpo passa por uma metilação. Então, quando você desfaz o SAMe, você cria a homocisteína. A homocisteína em si já é um radical livre, uma toxina mitocondrial. Só que ela não é só isso. Uma homocisteína alta significa que aquele maquinário todo não está funcionando. Aquele maquinário, para funcionar, ele precisa de vitamina B12 e metilfolato. Exatamente. Frequentemente as pessoas são mutantes para MTHFR,
Provavelmente Aí porque... não basta dar o ácido fólico, tem que dar Não, o tem que metil. dar um metil folar. porque ultrapassa. Exatamente. E essas mutações também, curiosamente, elas não deveriam existir, já que elas diminuem a longevidade. Então, se elas existem, é que provavelmente elas trazem alguns benefícios. Então, algumas populações elas podem melhorar a imunologia e outras elas podem alterar fatores comportamentais. Só que além dessa via, a gente tem uma outra via, que é a via da betaína, que é influenciada pela colina, que também é importante para o cérebro. E nós temos uma segunda via, que a homocisteína, na verdade, é precursor da cisteína e da taurina. E a cisteína vira glutationa, que é o principal antioxidante cerebral. E essa via depende de vitamina B6 e depende de molibdênio, que nem todo mundo sabe. Ou seja, a gente precisa de molibdênio, de vitamina B6, de zinco, magnésio. E as mutações, frequentemente a sua, provavelmente ela é uma C677. Provavelmente, que é mais comum e é mais grave. Provavelmente a sua mutação ela é sensível à riboflavina. Então, doses mais altas de vitamina B2 vão atenuar a sua mutação. Exatamente. Ou seja, o mecanismo de metilação é muito complexo, né? Muito complexo. Muito bonito e também, aí, né? não é isso que eu tô falando, mas eu sou uma exceção. A grande maioria você pega B12 e realmente a homocisteína. Mas o mais bonito do mecanismo de metilação é que a pessoa às vezes olha a homocisteína como um fator de risco para doença de Alzheimer, para doença de Parkinson, para doença cardiovascular, quando na verdade ela é um reflexo de um sistema que tem potencial de afetar não só inúmeras doenças e performance e humor, como até a sociologia, né? Pessoas que metilam um pouco, por exemplo, tendem a ser mais focadas, né? Tem pessoas que metilam muito tendem a ser mais dispersas, né? Você não dá SAMI, por exemplo, para alguém com transtorno bipolar, mas você dá para um depressivo. Ou seja, é bonito. Assim. É tudo, né? Tudo que tem é porque tem o lado A, o lado B. Exato. A metilação está no coração também de vários... assim como a disfunção mitocondrial, essa questão da metilação e da homocisteína também está no coração da medicina funcional, né?